noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos louvar a Deus todos juntos. Toda a justiça vem de ti, todo amor vem de ti, toda a bênção vem de ti. Então toca em mim, toca em mim. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti, o perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Toda a justiça vem de ti, todo amor vem de ti, toda a bênção vem de ti. Então toca em mim, toca em mim. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti, o perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti, o perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória.
querer, Senhor, Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos, aleluia. A ti cantamos, aleluia. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos, aleluia. A ti cantamos, aleluia. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos, aleluia. A ti cantamos, aleluia. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos, aleluia. 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 Agora vamos escutar a palavra. Deus os abençoe. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Home Delivery. Antes de mais, eu gostaria de agradecer ao pastor André Prim, ao pastor Joel também pelo convite e a oportunidade de partilhar algo também da parte de Deus e também por todo o investimento ao longo destes anos. Nós vamos falar sobre Hebreus, vamos começar no capítulo 10. O tema da minha partilha chama-se A Beleza do Sofrimento e nós vamos começar a partir do versículo 32 do capítulo 10 que diz: Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, mas também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Então, permitam-me dar aqui um pouco de contexto sobre a carta de Hebreus. Nós não sabemos ao certo quem escreveu a carta, mas nós conseguimos perceber mais ou menos a altura em que ela foi escrita, porque durante os 13 capítulos de Hebreus, há algumas menções dos rituais no templo. Então nós conseguimos perceber que a carta de Hebreus ela foi escrita antes da destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo. Então nós conseguimos perceber mais ou menos o que estava a acontecer naquela altura. Os hebreus estavam a ser perseguidos pela sua crença e isto eram pessoas que já se calhar estavam na terceira geração depois de Cristo e que muito provavelmente ouviram Cristo quando essas pessoas ainda eram mais novas, ainda eram meninos, ainda eram mais jovens. Então foram pessoas que aprenderam a verdade, como diz aqui o versículo 32, que foram iluminados e começaram a ser perseguidos mesmo por essa crença. Então nós começamos a ver que foram desde o início que começaram a sofrer. Desde o momento que começaram a crer em Jesus, a luta e o sofrimento começou a definir a experiência de fé daquele povo, dos hebreus.
Não foi uma situação, por exemplo, de imaturidade ou um conflito entre pessoas ou de caráter, ou quando se tornaram missionários e foram espalhar o Evangelho para outra parte do planeta. Foi a partir do momento em que creram em Jesus que o sofrimento daquele povo ele começou. E sabem, muitas vezes a crença em Cristo ela é marcada pelo sofrimento que nós temos em Cristo. Aquele povo ele sofreu diretamente por Cristo, não sofreram por causa, por exemplo, como no nosso caso, no fim de uma pandemia, ou por inimizades devido a alguns comportamentos, ou pela posição política que se calhar alguns podiam ter. Não, eles sofreram porque creram em Cristo. E os nossos sofrimentos eles são muitas vezes são circunstanciais. A vida às vezes requer de nós alguns sacrifícios e entrega nas nossas mãos algumas dores para nós termos de lidar e gerir. Mas sabem, a marca da nossa conversão é a atitude que nós temos perante esse sofrimento e essa dor. Se calhar quem me está a ouvir foi possivelmente rejeitado por amigos ou por parceiros, foi prejudicado em ambientes profissionais, no trabalho, em termos de carreira, ou até mesmo, por exemplo, na universidade ou em contextos académicos. Se calhar até mesmo pela própria família foram rejeitados pela crença que têm, por acreditarem que o único caminho para o céu é Cristo. E sabem, quando queremos, nós sofremos. É normal nós sermos perseguidos tal como o povo estava a ser perseguido. Se calhar não uma perseguição física, como o povo seria, de serem perseguidos e serem colocados à frente de toda a gente para ser chicoteados ou para estarem nos coliseus, mas uma perseguição dos nossos valores, da nossa moralidade, as nossas crenças. Mas repare o que diz em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concebido a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, para o apóstolo Paulo, sofrer em Cristo era um privilégio, é um privilégio. Apenas crer é bom, é algo positivo, é algo que nós devemos ter para a vida, mas crer e sofrer por Cristo é um privilégio. O mundo, a própria sociedade, ela defende que se não te sentes bem, não te faz bem. Se não te traz prazer, se não te traz conforto, se não estás confortável numa certa situação, então não é para ti. Mas nós vemos que na Bíblia não é sempre bem assim. Aliás, nós vemos que sofrer é um presente de Deus para nós, é um presente que Deus nos entrega, participar com Ele das suas dores. Então o sacrifício, aliás, o sofrimento, é um privilégio e uma oportunidade. E eu tenho aqui 3 pontos sobre oportunidades que o sofrimento nos traz. A primeira oportunidade é a oportunidade para lembrar. No versículo 32 relemos: contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Lembrai-vos dos primeiros dias. Lembrar daquilo que já passou. Nós conseguimos força para encontrar alegria no sofrimento, lembrando de algumas situações do passado. E se eu fosse perguntar se nós gostamos de nos lembrar dos dias de dor, se calhar não. Eu pessoalmente não gosto. Mas lembrar de como superámos esse sofrimento do passado é fundamental para superarmos o sofrimento do presente e o sofrimento que eventualmente irá aparecer no futuro. Então tu tens uma história com Deus. O bom Senhor já fez algo na tua vida, já foste tocado se calhar pela dor, pela miséria, pela catástrofe, pela doença ou se calhar mesmo até pela morte. Tu já passaste por isso, mas a verdade é que tu também já venceste isso para estás aqui a ouvir o Home Delivery, por exemplo. E sabe, isto faz-me lembrar uma situação que até aconteceu há relativamente pouco tempo comigo. Eu, devido a algumas situações fora aqui do meu controlo, eu tive de procurar um novo emprego, um novo trabalho, já depois de eu chegar aqui ao Porto. E então isto gerou todo um grande stress na minha cabeça, uma ansiedade enorme de voltar a fazer entrevistas, de voltar a ter algumas validações técnicas, de será que estou bom o suficiente para passar essas validações, e se eu não encontro um emprego que me paga tão bem como o emprego que eu estava neste momento. E houve um dia que eu lembro que eu estava a conversar com alguém e veio-me o pensamento de
Se o Senhor te trouxe até aqui, se o Senhor te trouxe até ao Porto, abriu portas em termos de emprego, em termos de casa, em termos de igreja, ministério, não seria agora que o Senhor iria deixar de ser fiel. Se o Senhor foi fiel lá para trás com outras circunstâncias parecidas, o Senhor vai continuar a ser fiel. Só tens de te esforçar, dar o teu melhor com aquilo que tu tens e eventualmente o Senhor, Ele trata do resto, seja qual for o desfecho. Então, cada sofrimento vencido é um músculo da fé para enfrentar os próximos sofrimentos. Lembra-te de dias passados durante a dor. Lembra-te quando se estiver dor forte demais, se estiver pesado demais, se estiver duro demais, na realidade, para e lembra-te do que já viveste com Deus. Nós temos de parar e lembrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, ou até as próprias pessoas que Deus pôs à nossa volta para nos calibrar e nos colocar no caminho certo. Isso terá força para encontrar alegria e nos lembrar dos tempos de alegria. Isso leva-me ao meu segundo ponto, que é a oportunidade que o sofrimento traz para alegrar. O versículo 34 diz: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Então, normalmente nós pensamos que Deus apenas é bondoso, apenas é generoso connosco quando experimentamos coisas boas na nossa vida, quando as bênçãos do Senhor vêm, quando estamos no favor de Deus. E não tem mal nenhum pensar nisso, que usufruímos das bênçãos de Deus. Quando tudo está bem, é normal nós pensarmos que o Senhor é connosco. Mas reparem aqui o que diz em Atos, no capítulo 5, no versículo 40. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem do nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio e agora reparem, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Então estes apóstolos eles foram açoitados, ordenados para não espalhar sequer o Evangelho, e eles ficaram felizes. Encontraram uma alegria sobrenatural que o mundo à volta, as pessoas à volta não entenderiam. Eles próprios entenderam que Deus os considerou justos e dignos para sofrer pelo seu nome. Os apóstolos eles louvaram porque apanharam dos guardas, louvaram porque foram açoitados, pois entenderam que Deus os considerou dignos de sofrer em seu nome. Sabe, o cristianismo encontra alegria no sofrimento. E por fim, chegamos ao meu último ponto, que é a oportunidade para amadurecer. E vemos no versículo 36, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Então, como nós já vimos há pouco, quando queremos temos algo bom, é verdade, mas quando sofremos ao crer em Cristo, participamos de um relacionamento mais profundo e mais íntimo naquele em quem acreditamos. O sofrimento é uma necessidade para crescer. Somos colocados, por exemplo, no redemoinho da dor para que consigamos um caminho mais próximo de Deus. Muitas vezes Deus faz que o nosso exterior ele se desgaste para que o nosso interior se renove. Muitas vezes o que Deus quer é nos renovar internamente através do desgaste externo, através das situações à nossa volta, da dor, do sofrimento. Às vezes sofremos porque Deus está a cuidar de nós, porque Deus está a destruir altares de adoração que erigimos no nosso coração. É uma oportunidade para ajustar a visão, uma oportunidade para ajustar o foco e levantar do chão. É sacudir o pó, aprender as lições, fazer o luto necessário daquela situação, seguir viagem e confiar no bom Deus. Essa é a beleza do sofrimento. O sofrimento para o cristão não é estranho, o sofrimento é a escada para a glória. Sabe, o cristão ele encara o sofrimento não como um inimigo, mas como um velho amigo.
Ou seja, nós muitas vezes vemos o sofrimento como algo adverso, algo que temos que fugir, mas na realidade muitas vezes aprendemos que até o sofrimento Deus utiliza como oportunidade para lhe trazer glória. Então, se neste momento estás a passar por um momento de sofrimento, tenta encarar essa dor ou essa mágoa como uma oportunidade. Uma oportunidade para lembrar aquilo que Deus fez até aqui, aquilo que Deus te livrou. Uma oportunidade para alegrar mesmo estando nos vales da vida e oportunidade para amadurecer e aprofundar a confiança e relacionamento em Deus. Espero que tenha sido tão bom para vocês esta partilha como foi para mim construí-la. E muito obrigado por me ouvirem. Deus vos abençoe. Amém. Que tempo precioso que nós tivemos na presença de Deus. Vamos agora levantar as nossas ofertas. Todas as informações vão estar aqui abaixo e vamos ser generosos. Deus vos abençoe.